Oi pessoal, meu nome é professora Cláudia. Hoje a aula é de acentuação, regras de uso. Vamos lá. Acentuação gráfica é um subtítulo de uma aula maior que se chama acentuação. Acentuar uma palavra significa observar a posição da sílaba tônica nessa palavra. Então o que isso significa assim, a grosso modo? Para nós, quando a gente diz que uma palavra é acentuada, nós estamos dizendo algo muito óbvio. Ela possui uma sílaba que se destaca das demais. Se ela se destaca, ela se acentua e não necessariamente ela leva acento. Isso pra gente é algo que precisa ser combinado. Pensa assim, no português a maioria das palavras não possui acentos, mas todas elas, com exceção de alguns monossílabos, todas elas possuem uma sílaba tônica. No português, acentos nós teremos 3. O tal do acento agudo, acento circunflexo e o acento grave, que a gente usa naquele recurso quando promove a crase. Lembra assim, o acento agudo e o acento circunflexo, eles promovem em alguns casos a mudança do timbre da palavra. O acento grave, quando ele é escrito sobre a letra A, ele não muda a pronúncia e ele também não desloca a sílaba tônica. A gente deve ter uma aula de crase daqui a uns dias, você vai assistir também, aí você vai entender isso um pouco melhor. Agora, Cláudia, e esses dois aqui, olha, o trema e o tio? Bom, na língua portuguesa, eles não são considerados acentos. O trema, inclusive, deixou de existir agora com a nova reforma ortográfica. Ele deve sucumbir, de fato, até dezembro de 2015. Nunca foi acento ou deixou de ser? Nunca foi acento. O trema pra gente era uma marca de pronúncia. Ele era utilizado naqueles encontros do QUE, QUI e quando nós pronunciávamos o U brando. Mas hoje a gente continua a pronúncia exatamente como fazíamos antes, sem nenhuma marca de registro. Trema desapareceu. O pessoal da reforma ortográfica orienta o uso apenas do trema em nomes próprios. Esses não precisarão ser alterados. Mas o tio faz parte dessa história da nova reforma? Não, o tio não. Ele apresenta na língua portuguesa o que nós chamamos de som nasal. Então ele será apresentado sobre a letra A ou sobre a letra O, provocando no processo de pronúncia a nasalização desses dois fonemas. Fonema é som, um dia a gente conversa disso também. Então beleza, vamos lembrar, acento. Acento agudo, circunflexo e o acento grave. Uma das grandes sacadas para aprender acentuação gráfica é lembrar isso aqui, ó. Posição da sílaba tônica. No português, invariavelmente nós vamos encontrar a sílaba tônica nas 3 últimas posições silábicas. Ou seja, veja, nós podemos encontrar a sílaba tônica na última sílaba, ou na penúltima, ou na antepenúltima. Mas, Cláudia, não corremos o risco de encontrar, por exemplo, algo antes disso? Não, no nosso processo de construção sonora, isso não vai acontecer. E, Cláudia, e quando uma palavra ela só tem uma sílaba, como é que ela se comporta? Bom, nós, que estudamos a língua portuguesa, nós dividimos essas palavras, nós primariamente chamamos essas palavras de monossílabos. E elas são chamadas de monossílabos átonos e tônicos. Lembra? Monossílabo, uma palavra com uma sílaba. E essa história de tônico e átono? Tem a ver com aquela história de que monossílabo átono é um monossílabo de timbre baixo, fraco e tônico contrário? Na verdade, se nós estivéssemos aqui para explicar isso para uma criança, talvez isso fosse um bom recurso. Agora, entre nós, mais adultos, a ideia é mais simples. Nós consideramos a força de uma palavra quando nós entendemos o significado que ela detém. Então entenda, quando eu digo a palavra flor, gritando, sussurrando ou dizendo normalmente, flor é uma palavra que reserva a ela mesma significado. Pronto, tem significado, tem conceito, eu posso explicar para alguém o que é tônico. Agora, se eu digo para você em, que a gente chama de preposição, veja, se eu não introduzir isso entre 2 palavras, a palavra em, ela perde seu sentido. Então, para a gente, é um exemplo de monossílabo átono. Vamos combinar uma coisa? No português, 70% do que você diz está nesse grupo aqui, ó, são paroxítonas. Então, você vai entender que nessa aula, boa parte das regras estão aqui.
Apenas os monossílabos tônicos poderão apresentar acentos, mas nem todos. Aí que vem um tom bem bacana. Quando é e por que é que uma palavra é acentuada? Qual é o critério que os linguistas usam para que isso seja real e para que qualquer pessoa no país possa partilhar a mesma regra que eu, que estou aqui em Londrina, que tenho esse sotaque de londrinense carregado, e você, que de repente vai assistir a aula no Acre? Como é que nós, que temos uma pronúncia tão distinta, podemos usar as mesmas regras? Simples. O que a gramática utiliza é algo que pode ser replicável. Como? Bom, aí acho que começa a parte bacana. Como é que usa a regra de acentuação? Bom, para ficar mais fácil, eles organizaram as palavras mediante a posição das sílabas tônicas. Então tem regra de acentuação para monossílabos, para oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, mas isso fica bom se a gente consegue entender assim. Ó, fica aqui comigo um pouquinho. Quando nós dizemos que uma palavra é um monossílabo tônico, começamos a entender assim. Estamos olhando para palavras que tenham uma sílaba, uma só, e que tenham significado. Lembra disso? Monossílabos tônicos podem ser acentuados. Átonos não serão. Todo monossílabo tônico é acentuado? Não. Veja só. Pá, pé e pó são acentuados, por um motivo muito razoável. São monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Fantástico! Então você está querendo dizer que todo monossílabo tônico terminado em A, E, O serão acentuados? Exatamente isso. Por isso, chá tem acento, fé tem acento, nós, eu, tu, ele, nós tem acento. Por isso, acredite, 3 tem acento. Por quê? Que é um monossílabo tônico terminado em E seguido de S. Aí você deve estar pensando, agora você passou a perna em todo mundo. Porque não tem S. Mas aí vem a parte legal. No português, quando uma palavra vai para o plural, normalmente o S, ele não desqualifica nem desabriga esse acento. Então veja só, quando a gente diz, lá no colégio, né, a gente escutava assim, ó, monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. O que a gente queria dizer com esses seguidos ou não de S? É que se essas palavras fossem escritas no plural, o acento seria mantido. E foi o que aconteceu. Agora, se eu uso isso por associação, 3 termina em E seguido de S, leva acento. Fácil assim. Bom, agora, Cláudia, e os monossílabos tônicos terminados, por exemplo, em I e em U? Esses não são acentuados. Não mesmo? Não. E aí você pode estar pensando em algumas coisas estranhas e até mesmo palavrões, coisas que não vêm ao caso, mas acredite em mim, eles não têm acento. E aí o que é que eu faço então para justificar céu? Cláudia, agora eu quero ver, porque céu termina em U. Acredite, céu não termina em U. Céu termina em uma estrutura que nós chamamos de ditongo oral aberto. O que é um ditongo? Ditongo é isso aqui, ó. É quando eu vejo que uma palavra ela está dentro de uma mesma sílaba apresentando o que nós consideraríamos 2 vogais. Põe uma pausa e me escuta. 2 vogais, isso não é verdade. 2 vogais não ficam numa mesma sílaba. Então, o que é verdade? Aí, galera, ditongo é isso aqui, ó. Vamos pôr o céu aqui para você olhar. Existe no céu quando a gente pensa em som e vogal, a gente sempre pensa assim, olha, ou elas têm o mesmo timbre, e aí elas são vogais e ficam em sílabas separadas, ou elas apresentam timbres distintos, uma forte e uma fraca. Quando a gente diz que a vogal é forte, ela é chamada de vogal, um nome bacana para quem já era vogal. Agora, quando ela apresenta um timbre baixo, nós dizemos que é um meio timbre, e aí vamos combinar que um bom nome para meio timbre seria semivogal. Então fechou. O que é um ditongo? Um ditongo é quando eu agrupo uma vogal e uma semivogal, lembra? Numa mesma sílaba. Por que ele é oral? Porque quando a gente fala céu, o som sai todo pela boca. Ó, céu. Não existe a passagem do ar pelo nariz. E se isso acontecesse? Por exemplo, cão acontece. Por que não tem? Porque a gente chama de ditongo nasal, não é o nosso caso. E por que ele é aberto? Mais simples que isso, impossível. A gente repara para essa classificação o som do E, que aqui faz um som de E. É igual ao som do O. O O faz 2 sons, O.
Quando ele faz O, a gente diz que o timbre é fechado. E quando é O, a gente diz que o timbre é aberto. É por isso que, ó, combina comigo. Boi não tem acento por um motivo só, simples. O ditongo é oral, deu certo, mas é fechado. Se ele chamasse boy, e aí seria algo bizarro, nós teríamos acento nesse simpático animal. Beleza? Fácil. Então retoma comigo. Monossílabo. Para ter acento, tem que terminar em A, E, U. Então, vamos pôr acento. Céu tem acento? Tem. Por que termina em U? Não, agora você já sabe. Céu termina em ditongo oral aberto. Quer ver um outro exemplo? Se eu tenho céu, eu tenho réu. Eu tenho... Foi tem acento? Não, ditongo fechado. E se fosse rói? Rói tem acento. Aí ficou mais fácil. Agora vamos falar de oxítonas. As oxítonas apresentam a última tônica. Essa é fácil. Então veja só. Sofá. Divide comigo em sílaba. Sofá, jacaré, cipó, herói. Sílaba tônica. Sofá, jacaré, cipó. Posso pedir uma gentileza? Pensa sempre assim, ó. Cláudio, olha, o que eu percebi? Aqui ela é a última, aqui ela é a última, aqui ela é a última. Viu? Deu certo. Coincidência? Não, regra. Mas, e se eu fizer assim, ó? Ai, Cláudia, eu posso dizer que ela é a segunda, depois a terceira? Percebeu que não bateu? Por quê? Porque isso não é regra. E a gente, quando faz regra, a gente usa um padrão e não mexe nisso, senão não funciona. Vamos voltar a pensar. Ó, agora, a grande sacada é pensar assim. Qual foi o esquema para acentuar monossílabo? Olhar a letra que encerrava. Ó, se você for um sujeito atento, eu acho que você é. Sofá, jacaré e cipó termina do jeito que pá, pé e pó também terminam. Vale por acento? Seguramente. Sofá, jacaré e cipó são oxítonas e oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S? Sim, seguidas ou não de S, serão acentuadas. Lembra do esquema do plural? Fechou. Agora vamos pensar assim, herói. Herói tá fácil. Herói tem acento porque termina em I. Não, volta aqui comigo, ó. Herói combina com essa história de ditongo oral aberto? Combina. Então não termina em I. Não, termina em ditongo oral aberto. Ô Cláudio, é normal combinada a regra ser usada num grupo e no outro grupo também? Entre elas, sim. Entre monossílabos e entre oxítonas, perfeito. Elas partilham o mesmo grupo de regras. Então vamos combinar que a regra de acentuação aqui, ó, é ditongo, oral e aberto. Teve um dia que eu vi um pessoal falar de nova regra. É verdade que herói perdeu acento? Não. Quem perdeu acento foi heróico. E o motivo foi outro. Você tem que assistir uma aula sobre novas regras ortográficas, novas regras. Aí você vai entender um pouco melhor isso. Aguenta um pouco. Refém tem acento? Não sei, Cláudio. Ó, não termina em A, E, O, não termina em ditongo oral aberto. O que eu faço? Fácil. Pensa assim, ó, amém tem acento. Não tem? Tem. Por que tem acento? Usa a cabeça. Ó, amém e refém possuem a última sílaba tônica. Excelente. Então conta uma coisa para mim. A gente não está brincando de regra? Regra é assim, o que se aplica a uma se aplica a todas, senão não funciona. Refém tem acento, pelo mesmo motivo que amém, alguém, ninguém, mantém, contém. Qual o motivo? São oxítonas, esse é o primeiro motivo, terminadas em EM. Então você está querendo dizer que toda oxítona terminada em EM tem acento? Tô. E por que nuvem não tem acento? Primeiro princípio, nuvem não é uma oxítona, então a regra não vale. Fechou? Vamos combinar mais uma coisa. E parabéns, tem acento? Tenho certeza que você sabe que sim. Qual o motivo? O que a gente está usando? Não é sempre a última letra para justificar? Aqui eu vou fazer um agrupamento, ó. São acentuadas todas as oxítonas terminadas em E, N, S. Fechou. Tô feliz, hein? Então agora eu já sei quais são as regras dos monossílabos, A, E, O, seguidos ou não de S e ditongos. Oxítonas, A, E, O, seguidos ou não de S e ditongo. E agora eu somo mais. Oxítonas, também terminadas em EM e NS. Beleza, lembra do começo da aula que eu disse assim, ó, 70% do que você diz é paroxítona. Então aqui a gente começa a primeira fase das regras. Então vamos lá. Lembra comigo, paroxítonas, qual é a sílaba tônica? Penúltima. Então vamos pensar assim. Vamos ver se isso bate. Primeiro a gente divide em sílaba, ó, e ficou fácil, né? Então, ó,
todas elas apresentam a sílaba tônica. Revólver, tórax, hífen, agradável. E agora eu peço uma gentileza. Lembra do que eu disse aqui, ó? Que você não tinha que ficar olhando se era primeira ou segunda? Ó como funciona. Se eu entro nessa de primeira e segunda, aqui já não bate. Parece que elas não são do mesmo grupo. Agora, se eu olho de onde eu tô, ó, penúltima, 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 penúltima. Aí fechou. Todas são paroxítonas. Agora, vamos pensar assim. Como é que a gente justificou? Sempre olhando a última letra. Poxa, então agora eu vou puxar da sua memória um macete que eu não sei você aí, mas eu aprendi na escola, que é o macete do roxinol. Roxinol. Como assim? Fácil. Paroxítonas terminadas em R, X, N, L, todas serão acentuadas. Fechou. Peraí que tem mais. Então a gente já viu que nas paroxítonas, quando elas são terminadas em R, X, N, L, lembra a regra do roxinol? Elas são acentuadas. Então vamos colocar acento nas meninas. Tórax, revólver, hífen, agradável. Opa, essa já estava com acento. Põe de novo. Só isso? Não, tem mais. Então pensa um pouco comigo, ó. Bônus, fórceps, lápis, álbum, régua, órfão, também são paroxítonas. Por que elas são acentuadas? Vamos lá. Essas paroxítonas são acentuadas porque elas terminam em U, seguidos ou não de S, ou porque terminam em PS. Também são acentuadas quando terminam em I, seguidos ou não de S. Ó, lembra que eles não entraram? O U e o I não entra na oxítona e não entra no monossílabo tônico, ele entra aqui, ó. Também porque termina em UM, ou quando termina em ditongo. De novo, Cláudia, mas agora, ó, é um outro esquema de ditongo. Ele não é mais um ditongo oral aberto, é só um ditongo. E aqui, Cláudia, aqui é quando elas terminam em som nasal. E para você lembrar, eu organizei assim, ó. Paroxítonas terminadas em, ó, deixa eu pôr o acento antes que eu esqueça, né? Ó, paroxítonas terminadas em ups, ditongão, são acentuadas. Não tem como errar. Pensa comigo. Roxinol, ups, ditongão. Funciona? Funciona. Faz um teste aí, ó. História funciona, ó, órgão funciona, série funciona. Então, bíceps funciona. Tá aí. Então agora a gente já sabe como é que acentua oxítona, monossílabo tônico, paroxítona. Fechamos então, quase terminando a aula. Ó, proparoxítonas. Qual a posição? Fácil. Pensa comigo. Posição delas. Dividido em sílaba. Música, sílaba tônica antepenúltima, ônibus antepenúltima, hipopótamo antepenúltima. Também consideramos as últimas letras? Não, gente, é que o grupo é tão pequeno que basta pertencer ao grupo das proparoxítonas para ter acento. Então não usa nenhuma justificativa, apenas o fato de ser proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas e a regra não mudou. Tudo que você aprendeu agora ainda tem valor, mesmo depois da reforma ortográfica, nada disso mudou. Tem mais coisas de acentuação? Tem, mas aí a gente precisa de mais uma aula. Um abraço, até mais.